Perfil da existência do nosso Salvador aqui na Terra, como Messias, como nosso Redentor, sua natureza e quem nós somos em Cristo Jesus também como igreja, tá bom? Vamos à página inicial, a página 4. Cristologia é a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina do conhecimento de Jesus. A palavra Christos é a tradução da palavra Mashiach. Christos em grego. Christos é Mashiach. Mashiach. A expressão Ha-Mashiach é o Messias. Toda vez que aparece Ha-Mashiach, H-A, aparece como um artigo. Ha é o artigo, tá bom? Então, Cristo Mashiach. Traduzindo Christos, traduziríamos de uma forma bem literal, seria ungido, unção. Ungido. Ungido. Mashiach, a palavra em hebraico Mashiach é muito mais profunda, tem muito mais conteúdo, né? Mas pode se traduzir como o ungido. Jesus, o ungido. Yeshua é o nome, ou Yahushua HaMashiach. Jesus, o nome, o ungido. Tá bom? Jesus Christos em grego seria também Jesus, o ungido. Então, quando nós adentramos nesta matéria cristologia, vamos conhecer a pessoa de Jesus, a sua natureza, seus atributos, seu relacionamento com Deus e o próprio relacionamento com os homens. Acrescento mais, nós como igreja, o que somos em relação ao Cristo, o que a igreja tem em Cristo, o que a igreja é em relação à pessoa dele, qual o relacionamento de nós como igreja e, logicamente, com a própria humanidade. Tá bom? Originalmente deveria ser o estudo da doutrina do Messias. Quem é o Messias? Porque ele não foi reconhecido como o Messias. Até hoje ele não é reconhecido por muitos como o Messias, o que viria, o prometido. Temos muitas profecias no Antigo Testamento falando dele. Desde a concepção, nós vemos em Isaías anunciando que através de uma virgem, como seria concebido, como seria livrado, né, da ameaça de morte, a tipologia anunciando sobre Jesus. Quantas coisas são tipologicamente anunciadoras de quem é o Messias, do próprio Jesus. Profeticamente, quantas profecias, quantas alegorias, falando que combinam, né, que transcendem, e chegaram até nós falando sobre o Messias, e elas de fato se cumpriram, tá bom? Originalmente, como falei, essa matéria deveria ser chamada a doutrina do Messias. Devido às controvérsias, dividiu-se o enfoque de cristologia, né, que tratava da pessoa do Cristo, e a soteriologia, que é a sua obra. Antigamente, quando se estudava a cristologia, se estudava a pessoa, atributos, natureza, junto com a sua missão, ou a sua ação salvífica para a humanidade. Então foi dividido, né? Agora é soterologia. Soteros é salvação. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Então, quem mora em Salvador é soteropolitano, porque em grego, soteros é salvação. Então, a doutrina da salvação, que é a missão de Jesus em relação aos homens, salvação, remissão, regeneração, tudo isso já é uma doutrina à parte que nós vamos estudar, tá bom? Então, agora vamos nos referir especificamente sobre a natureza de Jesus. Nós não podemos estudar Jesus, gente, porque quem pode estudar o Verbo eterno? Quem pode estudar uma pessoa que é essência pura, espiritual, sobrenatural, quem pode entender? Mas nós temos a mente de Cristo, diz Paulo, e o perfil de conhecer a Cristo é uma grande porta, um emuná, uma porta de fé que nos leva
a conhecer o próprio Deus. Cristo é a porta, Cristo é o caminho. Yeshua, HaMashiach, é o canal que nos reconcilia com Deus, e nós podemos conhecer a natureza de Deus através da mente de Cristo. Então, isso é fundamental para nós entendermos. Vamos falar sobre a natureza desse Jesus. Tem um último ponto aqui, ainda na página 4 em cima, diz: o Novo Testamento não faz distinção, visto que o interesse não é filosófico, mas prático. Portanto, a pessoa de Jesus se define como uma forma relacionada à sua obra. Ou seja, toda vez que aparece, desde Mateus, né, até João, que são os evangelhos, o próprio perfil de quem é o Cristo, de quem ele é na sua natureza e o que ele fez como missão, já começa a ser revelado como os evangelistas o apresentaram nos evangelhos. Olha só, lembra de Lucas quando diz para Teófilo, não esqueça que a primeira carta, aliás, o evangelho de Lucas é uma carta de Lucas a Teófilo, e é o primeiro, chamado primeiro tratado. No segundo tratado, que é Atos dos Apóstolos, o que ele diz no começo? No primeiro tratado, ó Teófilo, lá em Atos, capítulo 1, eu te contei, te relatei o que Jesus veio fazer aqui, o que Jesus pregou, os milagres que ele fez, o desenrolar do que é a missão, é isso que ele está tentando falar, e agora vou te escrever, é o livro de Atos, vou te escrever o que aconteceu agora na projeção do seu ministério com a igreja. Então, não há uma distinção em si, há uma sequência desde os evangelhos e em Atos a proliferação desse ministério, e como ele atua até o final dos tempos. Jesus está presente na igreja, na doutrina, está presente até o Apocalipse, quando a igreja é tirada aqui da terra, e Jesus está presente com a sua igreja. Então, não há uma distinção, uma separação em relação a isso, está tudo ligado. Aqui não, na matéria nós vamos ter que estudar especificamente a natureza dele primeiro, para depois culminar a sua obra. Aí surgem as diferentes doutrinas que nós vamos ver: escatologia, missiologia, eclesiologia, são matérias divididas, mas na Bíblia não está dividido assim, é uma só essência. Agora vamos lá, a natureza de Jesus, conhecimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo é, em sua essência, a segunda pessoa da Trindade. Vamos entrar num tema já que é bem polêmico, que chama-se na teologia antropopatismo, antropomorfismo. Alguém já viu essas palavras? Antropomorfismo e antropopatismo. Antropomorfismo e antropopatismo. É uma palavra que já é conhecida no nosso meio. Por quê? Porque o antropomorfismo traz ideias humanas, ideias humanas de coisas que não são dimensionadas pela natureza física, a nossa maneira de pensar, como nós vamos entender coisas espirituais. Então, a Bíblia usa uma linguagem antropomórfica de qualquer ideia espiritual, começando com a própria pessoa do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, do próprio Deus como Trindade. Então, o que acontece? Nós sempre vamos imaginar, lá no céu é o Pai, um trono onde um velhinho está lá governando, do lado dele está um trono onde está Jesus, e o trono onde está vazio, porque o Espírito Santo aqui está na terra. Gente, nós estamos condicionando uma essência espiritual sobrenatural para ideias humanas, para que entendamos, mas não é bem assim, gente. Deus é Espírito, Jesus é Espírito e o Espírito Santo é Espírito. Se nós achamos que o Pai está lá, o Filho veio, aquela coisa toda, mas não está escrito na Bíblia, não. Isso é linguagem antropomórfica, para que possamos entender, porque o espiritual é muito mais profundo do que nós imaginamos. Deus é Espírito, então o que acontece? Sendo Ele Espírito, Ele vai se manifestar de uma forma espiritual com a igreja.
Agora, quando ele vem aqui na terra, ele adquire uma forma humana, carne, figura humana, e ele se apresenta em nós para podermos entender quem ele é como pessoa, e a sua revelação teve que vir em forma humana. Do contrário, nós nunca o entenderíamos. Então ele teve que encarnar, de fato encarnou, deixou a glória e veio e encarnou e se manifestou entre nós. Como diz Agostinho, o Filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens entendessem e se tornassem filhos de Deus. Amém? Está claro até aí? Então preste atenção. Toda figura humana que nós temos, antropo, de Jesus, de Deus, que um é o Pai, outro é o Filho, sim, é linguagem antropomórfica para que nós entendamos. Como isso acontece, só lá na glória você vai entender, tá bom? Porque tem gente que entra em litígio. Como que o Pai, um é o Filho? Como pode ser 3 pessoas num só Deus? É um Deus só ou não é um Deus só? Trindade não está na Bíblia, e começam as confusões. Então, aí começa a humanidade nossa a se manifestar. Não, Deus é Espírito, lógico. Quando ele diz é uma pessoa, filho, ele está querendo dizer, apresentar um perfil de Deus, né? É um Deus trino, com pessoalidade, sim, com pessoalidade. Né? Nós somos imagem e semelhança dele. Então, Cristo em sua essência é a segunda pessoa da Trindade. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Alguns nos criticam, principalmente os antitrinitarismo, os que não acreditam na trinidade de um Deus, entre judeus cristãos, se é que alguém pode aceitar isso, ou judeus messiânicos, e entre unicistas, doutrinas unicistas que não acreditam na Trindade, acreditam num só Deus, e perguntam, como que pode haver 3 pessoas num só Deus? Na verdade, quando ele fala de pessoalidade, essa revelação para que nós entendamos a sua ação e pessoalidade. Porém, Deus, lógico, é um só. Mas não esqueça de uma coisa, quando aparece a palavra façamos a homens, está aparecendo numa conjugação pluralizada. Façamos, desçamos e confundamos ao homem. E aí vai. El é Deus, Natanael, dom de Deus. Daniel, tudo que tem El é Deus no final. Rafa, cura. El, Rafael, Deus é cura. Aí vai. Tudo que tem El no final, né? El, que em hebraico é Aleph e Lamet, 2 letras. Aleph e Lamet, o Aleph fica como com Kametz. O que acontece? Agora, nós vamos ver Elohim. Oim é plural. Se vamos traduzir Elohim, vamos ver Deus plural. Deus plural, literalmente. Então, aí começam as confusões. O Pai é o Filho é o Pai, o Espírito Santo é o Filho, é a mesma essência, sim, a mesma essência, mas são 3 pessoas. Embora a palavra Trindade não está na Bíblia, mas vemos a Trindade atuando, é a forma revelada para que nós entendamos a pessoalidade sobrenatural do nosso Deus. Tá bom? O que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Aí surgem as diversas doutrinas. Ele é o Filho de Deus ou ele é Deus? Há quem diga, ele é o Filho de Deus, mas ele não é Deus. Há alguém que diga, não, ele nunca usurpou ser igual a Deus. Não, quando esteve na terra, sim, porque ele se esvaziou. Se você abrir sua Bíblia em Filipenses, você vai encontrar uma doutrina santa sobre essa revelação. Capítulo 2, versículos 5 a 8. Olha o que diz Filipenses, me acompanhe em Filipenses. Nós vemos aí a maior revelação do que é a abdicação de Jesus da sua glória para vir morar aqui na terra e não usurpar ser igual a Deus. Quer dizer que quando Jesus veio aqui na terra, ele não veio como Deus? Sim, ele veio na essência de Deus, na unção de Deus, representando o Pai como Deus, porém na sua condição, um condicionamento, ele era homem limitado, 100%, e era Deus em essência 100%.